Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quarta-feira, dia 12 de março. Uma quarta, meu amigo, de novidades logo na sua manhã. Novidades do nosso Vasco da Gama, que segue ativo no mercado à procura de reforços. Novidades também com relação a saídas. O Vasco que, com a abertura da janela doméstica que se deu exatamente anteontem, segunda-feira, nomes irão sair desse elenco. A gente vai trazer informações aqui a vocês, inclusive uma delas sobre o próprio JP, que apareceu aí na capa, um grande cria, uma grande promessa que poderá estar de saída. Além disso, muitas outras informações. Vamos falar sobre Maxime Domingues e essa treta com o Fábio Carille, ele que busca atuar numa posição, o Carille quer que ele atue em outra. Tudo isso você verá aqui agora nesse Acorda Vascão. O primeiro vídeo de uma segunda agitada, movimentada e cheia de muitas novidades. Entretanto, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, tá? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia para fechar, saindo pela parte da noite. Então, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Então, vamos por mais, vamos fazer com que esse canal chegue a cada vez mais pessoas, vamos ajudar o crescimento aqui do nosso canal. Então, é claro, larga o dedo aí no like. Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, neste Acorda Vascão, falando exatamente sobre esse caso Maxime Domingues, né, que vai ligar inclusive até a outros fatores aqui durante essa Acorda Vascão. Qual é a situação? Maxime Domingues, ele chegou no meio do ano passado, um ano bem conturbado para o Vasco, né? Um ano bem complexo, um ano bem complicado, que se não fosse Rafael Paiva, talvez estaríamos aqui nesse início de temporada amargando mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco ele consegue se livrar ali de uma forma bem confortável, inclusive o Vasco fecha o ano de 2024 até com possibilidades muito reais de conseguir uma Libertadores, acaba de fato não conseguindo, mas o Vasco da Gama, ele nitidamente tinha deficiências no elenco, tinha carências no elenco e trouxe alguns atletas. A janela do meio do ano do Vasco da Gama era esperada ser uma janela de correção, uma janela de recuperação, uma janela de virada de chave, né? Porque peças boas tinham dentro do grupo, mas era necessário melhorar o elenco. Então, eu lembro muito bem do ano passado, eu lembro muito bem dessa janela, que a gente olhava para a necessidade de chegadas de zagueiros, de pontas, como se foi o início dessa temporada, de um meio-campo. A gente olhava dessa forma, né? E aí, à época, o presidente Pedrinho, da forma que pôde, tentou trazer esses jogadores. O presidente Pedrinho foi ao mercado e trouxe 5 atletas. O comboio do Coutinho, Teixeira e Souza e 2 outros nomes. Aliás, 3 outros nomes. Emerson Rodrigues, Maxime Domingues e Jean Davi. O Emerson já voltou, né? Já foi embora. Tá lá no Ludogorets da Bulgária. O Vasco rescindiu o seu contrato com o Inter Miami, então ele voltou para a América do Norte para depois embarcar em direção à Bulgária. Jogador que não deu certo no Vasco. E tem nesse momento, desses outros 5 citados, um que é muito utilizado, que é o nome do Felipe Coutinho, e não poderia ser diferente. Mas tem outros 4 que é uma grande incógnita ainda, né? É uma grande interrogação, que é o nome do Souza, é o nome do Alex Teixeira, é o nome do Jean Davi Menezes e é o nome do Maxime Domingues. Grandes interrogações. E eu vou focar mais nesse vídeo, pelo menos nesse primeiro momento, sobre Maxime Domingues. Um jogador que se esperava muito.
O Maxime Domingues ele chegou com muita moral vascaíno. O Maxime Domingues foi um nome que na temporada passada ele vem para o Vasco da Gama após uma boa temporada atuando no futebol português. No mesmo futebol que o Nuno Moreira também se destacou, né, recentemente. Ele até chegou a ser muito utilizado durante essa temporada de 2025. Atuou mais do que o próprio Souza, mais do que o Jean Davi Menezes. Foram 6 partidas, iniciando 2 como titular. Mas em nenhum momento o Maxime Domingues conseguiu convencer Fábio Carille de que deveria ser utilizado. E eu sinceramente não consigo entender. Eu não consigo entender o caso Maxime Domingues. Porque como a gente trouxe a vocês, foi um atleta que ele veio com moral. O Maxime Domingues ele é um jogador jovem, de 29 anos de idade, que estava se destacando muito vestindo a camisa do Gil Vicente. Ele teve na temporada de 23, 24, exatamente 36 jogos, 6 gols marcados e 5 assistências. E ele vem ao Vasco com essa grife. Entretanto, qual é a situação? Qual é o X da questão de Maxime Domingues? Ele no Gil Vicente, ele chega ao Gil Vicente como um ponta de fato. No Gil Vicente ele passa a jogar como um 10. Ele fica a temporada toda de 23, grande parte da temporada de 23, 24 atuando como um camisa 10. Mas ele já na temporada de 24, 25, no primeiro semestre do ano passado, antes dele vir para o Vasco, ele já estava atuando ali como um camisa 8, como um segundo volante. A posição que ele estava gostando, inclusive, de atuar. Segundo volante. Jogador que olha o jogo de frente, enxerga o jogo de frente. Não é um ponta, não é um 10, mas também não é um defensor. É um atleta que pode jogar como um 10, mas que vai ter pegada também. E a gente vê isso do Maxime Domingues. A gente não pode reclamar do Maxime, que é um jogador intenso. É um jogador intenso. O Maxime Domingues é um jogador que tem uma rotatividade muito alta. Só que o Vasco, quando contrata no ano passado, contrata não o Maxime Domingues 8. O Vasco traz o Maxime Domingues lá do RKS Rakol, que foi o time que ele atuava na Polônia antes de chegar ao Gil Vicente. O Vasco traz o Maxime Domingues lá da Suíça, quando ele atuava na Suíça, que era o Maxime que atuava na ponta direita. O Vasco traz o Maxime Domingues com a ideia de tê-lo para ser o substituto do Adson. Essa foi a ideia inicial do Vasco. E ele vem, o Vasco o coloca para atuar ali em algumas posições, não dá certo. O Paiva logo percebe isso e passa a colocá-lo como segundo volante. Eu lembro até hoje, talvez uma das melhores partidas do Maxime Domingues foi contra o Palmeiras, na Arena do Brasil, no BRB Arena, né? Lá em Brasília, no Mané Garrincha, antigo Mané Garrincha, onde o Maxime Domingues entra como segundo volante no segundo tempo e dá outra intensidade ao Vasco. Só que qual a situação nessa temporada? O Vasco passou todo o primeiro semestre, todo o primeiro momento, né? Primeiro semestre não, primeiro momento, com carências na ponta. O Maxime Domingues já foi um atleta que atuou na ponta e o Fábio Carille, por isso, quis forçá-lo a atuar na ponta. Ele não quer isso. E essa é a situação. O Maxime não quer atuar na ponta. O Fábio Carille gostaria de contar com ele para a ponta. E o Maxime quer atuar numa posição que é de segundo volante, que tem Jair, tem Paulinho, tem JP, tem Lucas Eduardo, tem Matheus Carvalho, tem Tietê. Então hoje a situação para o Maxime ela é bem complexa. Ela é bem complicada. É um jogador que eu acho interessantíssimo, mas é um jogador que está se dedicando, está fazendo tudo que pode, inclusive no dia a dia. A informação é que ele vem se dedicando demais e ele comprou essa briga com o técnico Fábio Carille. Fábio Carille quer utilizá-lo como atacante, por ser uma posição carente, mas ele quer jogar na posição dele. Ele quer jogar de 8, ele quer jogar de segundo volante. Ele quer atuar aonde ele está acostumado, adaptado e gosta de atuar, que é vendo o jogo de frente, não voltando para marcar lateral. E até é interessante, porque o Maxime de fato não tem esse faro de gol. É um jogador de pegada, de intensidade, e esse é um dos grandes problemas hoje que o meio-campo suíço vem enfrentando no Vasco. Ele quer uma posição, mas a comissão técnica quer colocá-lo, em outra. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários quem tá errado, o Maxime tá errado, o Carille tá errado. Coloque aí embaixo o que você acha. Show, vascaíno! Antes, porém, de prosseguir com o vídeo, tem, é claro, aquele recadinho aí a vocês. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente, tá? Parei o vídeo, de fato, para te dar um recadinho. Recentemente, o nosso canal acabou não postando vídeo todos os dias, né?
A gente tem um horário de sempre postar às 7 horas da manhã, o Acorda Vascão, Fala Gigante à tarde, Boa Noite Gigante à noite. Quando isso não acontece, meu amigo, o YouTube vem com tudo e restringe o nosso conteúdo, deixa de publicar o nosso conteúdo como normalmente acontece. Então, muito provavelmente você não está recebendo o nosso vídeo, você não está sendo notificado. E o que eu venho pedir a você é o seguinte: para você vir aqui embaixo, ativar o seu sininho de notificação do lado dessa palavra inscreva-se, coloque notificação em todas e, além disso, também deixar o seu like, pois é o like que ajuda a divulgar o nosso vídeo. Então, você que curte o nosso canal, gosta do nosso conteúdo, além de ser, é claro, um inscrito, larga o dedo no like, não esqueça para divulgar o nosso vídeo. Você que curte, larga o dedo no like, também ative seu sininho de notificação para não perder nada aqui no nosso canal. Fechou? Então conto com você, hein? Deixa o dedo no like, larga o dedo no like e ative o sininho para não perder nada. Fui, fiquem aí agora com o restante do vídeo. Meu amigo vascaíno, contamos muito com você. Vambora ainda, né, nessa quarta-feira, chegar a essa marca tão importante dos 148 mil inscritos. E trazendo mais novidades, falando um pouquinho sobre o mercado da bola. Antes, porém, deixe a sua opinião. Maxime Domingues deveria ser mais utilizado pelo técnico Fábio Carille? Coloque aí abaixo. Essa situação de volantes é tão complexa, meu amigo. E realmente, né, a gente olhando para o nosso elenco, o que não falta é volante, né? O Vasco tem meia aí para dar e vender. Volto a citar os nomes. É Hugo Moura, é Matheus Carvalho, é Jair, é Tietê, é Lucas Eduardo, é Paulinho Paula, é Souza. Não sei se eu falei Hugo Moura aqui já. Não lembro se eu falei o Jair. Olha, meu amigo, é muito volante dentro de um clube só. E o Vasco tem por objetivo hoje liberar volante. Tem até o Sforza, que eu esqueci aqui também nessa lista. E por isso, um dos nomes a serem liberados, a ser liberado, melhor dizendo, é o JP, tá? O JP que é um cria das categorias de base do Vasco, 19 anos de idade apenas. Jogador que é tratado com muito carinho internamente, é visto como uma grande promessa, é visto como um grande craque. Entretanto, hoje, o departamento de futebol do Vasco avalia que não há espaço para o JP dentro do grupo. Por quê? Porque o JP é um jogador jovem, tem ainda mais um ano, né, de base, e o Vasco entende que não é... A palavra não é em si necessário, tá? Mas o Vasco entende que não é viável para esse momento subir o JP. O Vasco sabe que é um atleta de potencial, mas por ser uma posição tão concorrida, pelo fato do JP ter mais um ano ainda de base, o Vasco entende que é melhor para o jogador permanecer mais um ano na base, deixá-lo evoluir, até por entender que ele não estaria 100% pronto para atuar no profissional, diante das concorrências que há, né, nesse time principal do Vasco da Gama. Mas o Vasco ele deu uma oportunidade, deu uma abertura ao JP. O Vasco gostaria que ele permanecesse no Vasco da Gama, no Sub-20, ajudando o Vasco nas competições que tem a disputar ainda durante essa temporada, mas o Vasco abriu espaço para que ele, caso queira, buscar um novo clube, um empréstimo apenas, pois o Vasco entende que o JP é o futuro. E a informação que a gente tem é que o Volta Redonda deve sim buscar a contratação do JP. Voltaço é um clube que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada de 2025. Vai chegar com tudo. Então, assim, quer montar um elenco forte, já fez um carioca bem interessante, chegando nas semifinais, vencendo, né? Passando o carro, o trator nos clubes pequenos, sendo vice-liderança, sendo o vice-líder, perdão, inclusive, da Taça Guanabara. Então, o Volta Redonda está preparando um elenco interessante para a disputa da Série B e entende que o JP é um nome que seria legal. O que eu acho disso? Eu acho que o JP é um atleta que deveria estar no profissional. Eu acho o JP um jogador mais interessante que o Sforza. Eu acho o JP um jogador mais interessante do que o Souza. Eu acho o JP um jogador mais interessante, talvez, do que o próprio Maxime Domingues. Não sei se mais interessante que Jair, que Paulinho, que Matheus Carvalho, que o Hugo Moura, mas é um jogador que tem muita qualidade. Então, é uma pena esse atleta ficar fora, cara. Uma pena mesmo, mas eu acho que ele poderia subir, treinar com o profissional, pegar bagagem, quando se fosse necessário atuar, talvez um pouco mais à frente, como um 10, numa linha de 3 volantes. É um jogador muito qualificado e poderia fazer muito bem essa posição, né? No futebol moderno, como se diz, ele é um meio-campo box-to-box, que corre o campo todo. Um jogador interessantíssimo, mas o Vasco entende dessa forma e busca hoje o empréstimo do atleta. Deve conseguir, tá? Deve conseguir, porque é um nome que com certeza o mercado está de olho louco para contratá-lo
e o Voltaço é um desses clubes. Além do JP, outro atleta que deve também estar de fora é o Patrick de Luca, nome que vem treinando separado do grupo, ao lado inclusive do Manuel Capasso, esse zagueiro argentino que a gente tanto comenta aqui, né? Hoje, informações que a gente tem a trazer a vocês nessa manhã de quarta é que o Avaí, clube que recentemente virou uma SAF, clube de Santa Catarina bastante conhecido, ele busca reforçar o seu elenco com esse novo investimento que chegou diante da transformação em uma sociedade anônima do futebol. E diante disso, exatamente, o volante vem recebendo essa sondagem do Avaí. Além do Avaí, outros clubes também fizeram propostas pelo jogador, nada muito convincente, propostas prontamente recusadas pelo atleta, mas a expectativa é que o Avaí chegue com tudo. O Avaí, que é um clube de maior nome, um clube que aparece de forma regular até na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Patrick de Luca vê sim com bons olhos a possibilidade de defender o clube catarinense. Então, assim, é bom ficar de olho, é bom ficar ligado. Provavelmente o Vasco da Gama em breve, assim como fez, né, com o próprio Zé Gabriel, estará também chegando a um acordo com o volante Patrick de Luca para liberá-lo e automaticamente para que o atleta se torne reforço de um outro clube. Vale a pena emprestá-lo? Deixa aí, é mais um volante, né? Nesse Clube Volantes de Regatas Vasco da Gama. Loucura total no nosso Cruz Maltino. E para fechar aqui com vocês, esse Acorda Vascão, falar sobre o interesse. Não sei se vocês lembram, mas ontem, a gente pela parte da tarde ou manhã, não vou lembrar aqui, a gente falou com vocês sobre a forma com que o Vasco estaria se posicionando no mercado. A procura de jogadores por posição, né? O Vasco ainda entende internamente que vai precisar fechar esse elenco com algumas posições e buscar algumas posições em específico, como, por exemplo, a posição de lateral esquerdo, a posição que o Vasco da Gama procura, a posição de de meia, posição que o Vasco procura, zagueiro, uma posição que o Vasco procura, de atacante, uma posição que o Vasco da Gama procura. O Vasco trata com algumas prioridades. Essa posição de atacante não é mais ponta. O Vasco entende que a posição de ponta, assim, diante dos nomes que já estão engatilhados, é claro, será fechada em breve. Mas o Vasco está no mercado à procura de um atacante reserva para o Verratti. Essa é a situação. O Vasco vem sondando alguns nomes e recentemente a informação que a gente teve ontem até dada pela rádio Itatiaia é que o Vasco da Gama ao lado de ao lado de Bahia, Vitória e Ceará sondaram a situação do atacante Lautaro Dias, jogador que tem 26 anos de idade, é argentino, 1,81 m de altura e chegou no ano passado, na temporada passada, no Cruzeiro. Atleta que iniciou a sua carreira em clubes pequenos da Argentina, chegou em 2022 ao Independente Del Valle, foi campeão da Copa Sul-Americana e da Supertaça do Equador com a camisa do Independente, sendo um dos grandes nomes, nos grandes destaques, e com essa grife que foi comprado pelo Cruzeiro na última temporada pelo valor de 2 milhões e 700 mil dólares, algo em torno aí de 15 milhões de reais. Informações é que o Vasco entrou em contato com o Cruzeiro, demonstrou sim interesse. Lautaro Dias é um atleta que não está jogando, está sem jogar desde fevereiro. O jogador está na mira desses clubes, mas o Cruzeiro não vai facilitar. Inclusive, Bahia chegou muito forte, uma proposta bem agradável, um valor bem interessante, mas prontamente recusada a proposta por parte da diretoria celeste, pois entende que o Lautaro Dias é um jogador que deve permanecer no grupo. O atleta, ele voltou aos treinos, volto a repetir, ele não joga desde fevereiro por conta aí de um desequilíbrio muscular. O atacante nesse momento está em protocolo de fortalecimento, apresentou evolução e a expectativa é que o atleta em breve possa estar novamente à disposição aí da equipe de Minas Gerais. Jogador interessante, argentino, características semelhantes à de Pablo Verratti e viria aí para brigar por posição, viria para compor o elenco. O Vasco entende hoje que é necessário urgentemente trazer um atleta para ser esse suplente imediato do nosso camisa 99, né? O nosso atacante, o nosso pirata Verratti, o que eu concordo também prontamente. Eu acho que o Verratti precisa urgentemente de uma sombra. Precisa urgentemente de um atleta ali que incomode ele um pouco, tire ele dessa zona de conforto titular absoluto do Vasco. Você concorda também? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira.
E já já a gente está aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe e como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.